Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar sobre a semiologia, né? Vamos entender alguns conceitos, vamos fazer essa parte introdutória da semiologia, tá? Vamos alinhar algumas ideias e alinhar alguns termos para a gente continuar e começar a falar sobre a semiologia voltada para os sistemas, ok? Então essa parte é uma parte introdutória. Então vamos entender, né, o que significa semiologia. Tá? Lembrando que nós estamos trabalhando sobre a semiologia de pequenos animais. Então, semiologia tem origem na palavra semion, que significa sintomas ou sinais, e logos, né, que significa ciência, estudo. Então, é aquela ciência, é aquele estudo dos sinais clínicos do nosso paciente. Então tá aqui, ó. A semiologia estuda os métodos de exame clínico, tá? Pesquisa sintomas e interpreta esses sintomas. Já já a gente vai trocar essa palavrinha sintomas por sinais, tá? Qual que é o objetivo, então, da nossa semiologia? O objetivo, logicamente, é chegar no diagnóstico. Chegando no diagnóstico, a gente institui o nosso tratamento, né? E o objetivo do diagnóstico e tratamento é curar o animal, né? É curar o nosso paciente. Então, tem como objetivo chegar no diagnóstico e, logicamente, presumir o que nós chamamos de prognóstico. Ainda não sei o que é prognóstico, mas já já a gente vai falar o que seria esse prognóstico, ok? Então, semiologia é a ciência que estuda os sintomas ou os sinais clínicos. Temos algumas subdivisões da semiologia, né? É o que nós chamamos de semiotécnica, então a técnica da semiologia, né? A arte de examinar o paciente, já já vamos voltar e falar dela. A clínica propedêutica e a semiogênese, ok? Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia significa início, né? Início de tudo. Então tá aqui, ó, mecanismo de ação responsável pelo início dos sinais clínicos, né? Início e desenvolvimento dos sinais, dos sintomas, tá? Essa semiogênese tenta explicar os mecanismos pelos quais os sinais, né, ou sintomas aparecem e se desenvolvem. Então, essas daqui são as subdivisões da semiologia. Ela mostra para a gente como que esse sinal se iniciou, uma clínica propedêutica que vai interpretar, né, coletar e interpretar todos os achados obtidos após o exame físico do paciente e, logicamente, eu só consigo coletar essas informações a partir da semiotécnica, né? O que seria essa semiotécnica? A técnica da semiologia, né? Ou seja, a arte de examinar o paciente. E aí nós temos uma semiotécnica física, por exemplo. Então, o animal apresenta um aumento de volume abdominal e a partir da visualização ou a partir da visualização dessa estrutura, da palpação dessa estrutura, pronto, você já está fazendo uma parte da semiotécnica. Então, isso daqui é a parte física da semiotécnica. A semiotécnica funcional, então, a arte de examinar o paciente funcionalmente. Exemplo, a gente coloca o eletrocardiograma no nosso animalzinho e ele vai medir as ondas elétricas do coração, né? Lembra lá da fisiologia que o eletrocardiograma nada mais é do que a medição das ondas elétricas do coração. E uma arte de examinar o paciente experimentalmente. Exemplo, teste de tuberculina. Vocês provavelmente já tiveram ou vão ter isso em grandes animais, que você inocula a tuberculina e vê se o animal tem reação ou não. Então você está examinando o paciente experimentalmente, tá? Então essa é uma subdivisão da nossa disciplina, né, que nós chamamos agora de semiologia. E agora nós vamos ver alguns conceitos gerais, né, como por exemplo, sintoma e sinal. Lembra que eu falei? Estava escrito sintoma, mas daqui a pouquinho nós iríamos trocar por sinal clínico, tá? Vamos entender o que é uma síndrome, o que é um diagnóstico, o que é um prognóstico e o que é um tratamento. Tratamento, creio que não tem dúvida nenhuma para vocês, né? O tratamento é quando você institui o tratamento farmacológico, né? Quando o paciente vai tomar alguns fármacos para
para aquela doença que você diagnosticou. Então, vamos definir e vamos entender o que são esses conceitos. Então, agora, né, vamos entender o que seria um sintoma e o que seria um sinal, tá? Um sinal clínico e um sintoma. Já adiantando para vocês, na medicina veterinária, o que nós vamos ter é um sinal clínico, tá? Sintoma nós não temos na medicina veterinária, ok? Vamos entender o que é isso, então. Sintoma é algo anormal sentido pelo paciente, tá? Então, vamos exemplificar isso daí. Eu estou com uma cefaleia muito grande, ou seja, eu estou com uma dor de cabeça muito grande, tá? Se eu não conversar com ninguém, se eu não expor, se eu não falar que eu estou com dor de cabeça, ninguém vai saber, concordam? Então, isso é o que nós chamamos de sintoma clínico. É algo anormal sentido pelo paciente. Essa dor de cabeça, logicamente, não é visualizada pelo examinador. Então, se eu chego para o médico e falo que estou com dor de cabeça, ele não vai visualizar isso, né? Ele não vai ver isso. E é algo subjetivo. Eu posso falar que a minha dor de cabeça é muito grande, eu não consigo nem ficar em pé, não é isso? Eu não consigo abrir os olhos. Só que às vezes essa dor de cabeça não seria tudo isso, né? Então é algo muito subjetivo, ok? Já sinal clínico é um dado objetivo que é identificado pelo examinador. Vamos exemplificar isso daí? O nosso paciente ele apresenta uma ruptura de ligamento cruzado, anterior ou posterior, né? Cranial ou caudal lá no joelho. Vocês lembram da anatomia e lembram como que é esse ligamento cruzado lá no joelho, certo? Então, a dor no joelho seria um sintoma, não é? Eu tenho dor no joelho. Só que agora o meu paciente ele apresenta claudicação naquele membro afetado. E essa claudicação, ela é objetiva. Isso eu consigo visualizar, isso eu consigo identificar, tá? Então, na medicina veterinária, nós vamos ter sinal clínico e não sintoma clínico, ok? Então, quer dizer que, olha só, nessa imagem que a gente consegue visualizar de diferente, é isso daqui, ó, que nós chamamos de falta de propriocepção consciente, tá? Então quer dizer que eu tenho um problema neurológico, né, localizado aqui. Isso é um sinal clínico, ok? O animal provavelmente aqui ele está sentindo uma dormência, né? Uma parestesia de membro. É como se você tivesse com a perna dobrada e ela tenha ficado dormente, ok? Então essa dormência é um sintoma. Eu não vejo essa dormência, só que agora eu vejo que o meu animal não consegue colocar a patinha corretamente. Então, isso é um sinal clínico, ok? Porém, igual eu disse para vocês, alguns autores utilizam sim a palavra sintoma, né? E aí eles falam, eles relatam que o sintoma é a observação de alguma alteração, como por exemplo, tosse, qualquer aumento de volume, náusea, né? Que também é algo subjetivo. E o sinal vai utilizar este sintoma, então tá aqui, ó, vai utilizar, vamos pegar como exemplo aqui, a tosse, para examinar o paciente, certo? Então, vamos lá de novo. Alguns autores relatam que o sintoma é a observação da alteração. Nosso paciente está apresentando tosse. E o sinal clínico, eu vou utilizar essa tosse para examinar o meu paciente. Então, eu já sei que a tosse pode ter origem do sistema respiratório, superior e inferior, e pode ter origem cardíaca também. Pronto, e aí eu vou pesquisar nesses sistemas, né, para saber o motivo que o meu animal está tossindo. Então, de repente, o coração está aumentado de tamanho, de repente ele tem uma pneumonia, certo? Então, aí sim, isso é um dado objetivo. Então, podemos dizer que sintoma é indício de doença. Não existe na medicina veterinária, né? Os animais não falam que eles têm dor de cabeça, dor de barriga e assim por diante. Já os sinais clínicos é o raciocínio realizado após a visualização do sintoma. Todas as manifestações do paciente e os dados obtidos pelo seu exame físico, né? Ou pelos exames de auxílio diagnóstico. Então, resumindo, sinal clínico é aquilo que você está visualizando no animal, ok? Os nossos animais, na medicina veterinária, no caso,
nós não temos sintomas, ok? Então, o que a gente vê aqui, né, olha só, epistaxe, que é esse sangramento nasal, e isso é um sinal clínico, né? Um abaulamento abdominal, né? Isso que a gente chama de ascite, tá? E isso é um sinal clínico. Logicamente, agora a semiologia tem que buscar e entender o motivo pelo qual essa ascite se instalou, né? Provavelmente um problema hepático ou um problema cardíaco, né? Temos que entender também por que essa epistaxe se instalou. Então, eu sei que o meu animal pode sangrar porque não tem fatores de coagulação suficiente, ou porque tem um corpo estranho nasal, ou porque tem até uma neoplasia nasal e assim por diante. Então, agora a gente vai, a partir desses sinais clínicos, pesquisar o que está acontecendo com o nosso paciente. Então, nós vimos o que é um sinal, o que é um sintoma, e agora vamos entender o que é uma síndrome, né? Síndrome vem da palavra síndromos, que ocorrem juntos, né? Que significa que ocorrem juntos. Então, síndrome é um conjunto de sinais clínicos de múltiplas causas e que afetam diversos sistemas. Então, é um conjunto de sinais clínicos. Vamos pensar em icterícia, né, que é um animal ficar com as mucosas amareladas. Vamos pensar também que esse animal esteja com ascite e esteja emagrecendo, né? Então, eu tenho um conjunto de sinais clínicos de múltiplas causas, tá? Aí pode ser problema hepático, pode ser problema cardíaco e que vão afetar vários sistemas, ok? Uma síndrome é uma identificação de enfermidade ou lesão, tá? Não revela a causa ou não revela o agente etiológico dessa enfermidade. Porém, é importante na identificação da enfermidade, né? Diminui os diagnósticos diferenciais e auxilia na investigação. Vamos exemplificar isso daqui de uma forma bem simples. Febre. A febre é uma síndrome, tá? Então, todo mundo aqui já deve ter tido febre, né? Como eu falei para vocês, a febre é uma síndrome, então é um conjunto de sinais clínicos. Mas espera aí, na febre, então, quer dizer que o nosso paciente ele apresenta calafrios, apresenta hipertermia, apresenta aquela respiração ofegante, apresenta taquicardia, pronto, conjunto de sinais clínicos. Tá? Essa febre pode ter várias causas e vai afetar diferentes sistemas, por exemplo, sistema cardíaco, sistema respiratório, afeta todos os nossos sistemas ou vários sistemas, né? Então, isso é o que a gente chama de síndrome. A finalidade da semiologia, portanto, é chegar no nosso diagnóstico, né? Da palavra diagnoses, que é o ato de discernir ou o ato de reconhecer. É o reconhecimento de uma enfermidade por meio das suas manifestações clínicas. Tá? Então, se meu paciente tem febre, agora eu preciso compreender por que meu paciente tem essa febre. Tá? Então, eu reconheço que meu paciente tem uma determinada doença por meio dos sinais clínicos que ele está manifestando. E esse diagnóstico pode ser clínico ou o que nós chamamos de nosológico, né? Então, é aquilo que vocês vão realizar através da conversa com o proprietário, que nós chamamos de anamnese, e através do seu exame físico, né? Então, o paciente chegou com febre, você vai examinar o seu paciente e tentar descobrir qual que é o motivo dessa febre. O diagnóstico ele pode ser terapêutico, através de um tratamento sintomático. Então, vamos pensar. Eu vou utilizar algum fármaco para tratar o sintoma do animal e aí ele se ficou livre desses sinais clínicos, né? Pronto, eu cheguei num diagnóstico terapêutico, ok? Só o animal apresenta vômito, eu vou lá e dou um antiemético para ele, pronto, esse é um tratamento sintomático e só que agora eu preciso diagnosticar essa causa, né? O diagnóstico ele pode ser anatômico, né? No caso macroscópico, você visualiza um aumento de volume, por exemplo. Ele pode ser etiológico, né? Que eu vou comprovar a partir de algum exame. Vamos pensar em leishmaniose. Eu coletei material do animal e vi uma leishmania. Então, pronto, eu diagnostiquei o meu paciente. Ou ele pode ser
histopatológico, né? Eu peguei aquele aumento de volume macroscópico que eu vi, aquele tumor de mama, fiz uma histopatologia e agora eu sei exatamente qual tipo de neoplasia é, tá? O diagnóstico também pode ser um diagnóstico pós-mortem, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir diagnosticar, o paciente vem a óbito, na necrópsia a gente descobre. Um diagnóstico radiológico, uma fratura de membros, uma fratura de costela, e o diagnóstico pode ser presuntivo, né? Não é eu acho que, não, essa palavra é errada, não é eu acho. Eu estou presumindo que o meu paciente apresenta determinada doença, né? Então, a partir disso, eu vou instituir o meu tratamento. Caso ele não melhore, nós vamos ter que buscar outras fontes, né? Vamos ter que identificar o que possa estar acontecendo, tá? Então, isso é o que a gente chama de diagnóstico. Prognóstico, né? Então, antes, gnoses, conhecer, conhecimento. Então, aqui está faltando um pezinho, tá? Prognóstico é o conhecimento antecipado, tá? Baseado necessariamente no diagnóstico, nas possibilidades terapêuticas acerca da duração, da evolução e do eventual termo de uma doença ou quadro clínico. Então, meu prognóstico, ele tenta conhecer como que essa doença vai evoluir, tá? Então, conhecimento antecipado baseado no seu diagnóstico. Vamos exemplificar. Um senhor ou uma senhora de 90 anos de idade caiu e quebrou a perna. E um adolescente de 15 anos caiu e quebrou a perna. Qual dessas duas situações o osso vai ser calcificado mais rápido e o paciente vai voltar às suas funções normalmente? Logicamente que é o adolescente, né? Então, quer dizer que o prognóstico para essa enfermidade num adolescente é extremamente favorável ou bom. Já o prognóstico para essa senhora de idade já é um prognóstico desfavorável, né? Provavelmente não vai ter calcificação, porque ali já pode estar apresentando osteoporose e assim por diante, né? Então, o prognóstico tenta conhecer ou tenta ter esse conhecimento antecipado da evolução da doença, ok? Então, ele pode ser favorável ou bom, pode ser desfavorável ou ruim, ou pode ser também reservado, quando você não sabe o que pode acontecer com aquele paciente, tá? Então, isso é o que a gente chama de prognóstico. O nosso tratamento, ele pode ser causal, ou seja, meu paciente apresenta hipocalcemia, né? Eclâmpsia pós-parto. Então, eu vou lá e trato aquela causa específica. Administro cálcio e resolvo o problema do meu animal. O tratamento, ele pode ser sintomático, né? Então, meu paciente está sentindo dor, eu vou lá e utilizo analgésico. Então, ele está claudicando com o membro posterior, por alguma alteração no joelho, só que eu vou lá e simplesmente tiro essa dor. Eu não estou chegando a fundo no diagnóstico, né? Eu não estou diagnosticando a causa, eu simplesmente estou tratando o sinal clínico. O nosso tratamento pode ser patogênico, o animal foi picado por uma cobra, eu vou lá e aplico o soro antiofídico. E o tratamento pode ser também o que a gente chama de tratamento vital. Se eu não fizer esse tratamento, necessariamente ele vai vir a óbito, né? E aí, no caso, olha só, transfusão sanguínea. Se eu não fizer a transfusão sanguínea, meu paciente virá a óbito com certeza. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre métodos de contenção física, né, nos pequenos animais. Eu só vou falar, mostrar algumas fotos, tá, pessoal? Mostrar algumas imagens, porque isso a gente tem que fazer na prática, né? E isso, a partir do momento que for permitido, nós iremos fazer na prática também, ou o mais rápido possível, tá? Então, só vou mostrar um pouquinho aqui, algumas imagens, e depois a gente vai trabalhar isso de forma prática, ok? Então, os objetivos da contenção do animal, que essa contenção ela pode ser física, né, ou ela pode ser química. Química quando a gente utiliza algum fármaco para promover anestesia, para promover a sedação do animal, né? Então, aqui a gente está falando de contenção física, tá? E não contenção química.
Os objetivos, mas o objetivo da contenção química é a mesma, mas isso a gente vai ver lá na anestesiologia. Os objetivos da contenção, então, tá aqui, né? Olha só, para examinar o paciente e para realizar algum tipo de procedimento. Qual procedimento esse? Coleta de material biológico, administração de medicamento, fazer um curativo, trocar um curativo, limpar uma ferida, né? E a realização de exames, como por exemplo, ultrassom e raio-x, tá? Então, esses são os objetivos, né, da contenção física, da contenção do paciente. Além disso, uma boa contenção fornece segurança, tanto para o examinador, quanto segurança para o animalzinho. Pensa no animal pequenininho, num pincher, né, que pesa 2 quilos, 1,5 kg. Ele está na mesa, pincher já é estressado por natureza, né? Você não faz uma boa contenção, ele escapa da sua mão e cai da mesa. Caiu da mesa, provavelmente, se ele não bater a cabeça no chão, ele vai fraturar, ele vai quebrar algum osso de alguma patinha, né? Então, pronto. Se eu fizer uma boa contenção, eu estou dando uma segurança para mim, né, o examinador, e estou dando uma segurança também para o meu paciente. Além do mais, um animal bem contido, nós ficamos tranquilos, né, durante o nosso exame físico. Então, esses são os objetivos da contenção. Então, tá aqui, né? Os objetivos, continuando, é a proteção. Proteção da equipe envolvida no atendimento, proteção do próprio proprietário, né? Quando o animal ele fica agitado, irascível, ele vai morder qualquer um, independente de quem seja, né? E proteção do animal, para evitar fraturas, cortes, acidentes e fuga. Imagina que você está contendo aquele gatinho que é extremamente estressado, está extremamente estressado no seu ambulatório, né? E aí, uma falha na contenção, ele vê uma janela aberta e ele foge. E agora, como que você vai explicar para o dono deste animal que o gatinho dele fugiu da sua clínica, né? Além de você receber um processo muito grande, né? Como que você vai explicar isso para o proprietário? Então, está aqui. Os objetivos da contenção é a proteção. Vamos ver de uma forma bem simplificada, né, como que a gente faz a abordagem dos cães e depois a gente fala um pouquinho dos gatos. Então, nos cães nós podemos utilizar, logicamente, os cães, o único método, o único meio de defesa dele é a boca, né? Os gatinhos têm como meio de defesa também as unhas. Já os cães, logicamente, um cão de grande porte, ele pode te machucar, sim, quando ele mexe o membro, se ele acertar esse membro, né, as unhas no seu rosto, ele vai te machucar, logicamente. Só que o meio de proteção dele é exclusivamente através dos dentes, através da boca, né? Então, aí, para evitar e inutilizar, para evitar que ele morda, o que a gente pode fazer? Uma mordaça. Pode ser feita com qualquer cordão, cadarço de tênis, dependendo do tamanho do animal, né? E aí a gente passa essa mordaça no focinho do animal, tem uns nós que a gente vai dar, que eu vou mostrar para vocês, e amarra isso aqui atrás das orelhas, né? E aí pronto, você inutilizou a boca. Você não vai permitir que este animal abra a boca e te morda, tá? E aqui a gente vê, ó, o animalzinho, é um cordãozinho, um cadarço, né? Com o focinho amarrado. E esse nó vem aqui atrás do pescoço. Isso para realizar qualquer tipo de procedimento. Ó, com o animalzinho assim deitadinho, agora eu consigo fazer uma palpação abdominal, consigo auscultar, consigo posicionar esse animal na mesa para fazer um raio-x, porque você sabe que o único meio de defesa dele está inutilizado. Logicamente, as mordaças, né, são utilizadas quando não se dispõe das focinheiras, né? Hoje em dia, logicamente, até animais mais bravos, como o Pitbull e o Rottweiler, os proprietários já são mais conscientes, né? E eles já levam o animal até a sua clínica portando esse tipo de focinheira. Logicamente, ela tem que estar bem presa, bem amarrada, né? Bem firme. E tem essas focinheiras mais comuns, que são essas focinheiras de plástico, onde essa tira com velcro é passada
atrás das orelhas também, né? E aí você inutiliza a boca do animal, tá? Tem focinheiras também em tecido, só que esse em tecido é mais utilizado para os gatos, para os felinos, né? Para cão, só se for um cão de pequeno porte. Então aqui a gente já está conseguindo visualizar o cão com essa focinheira, né? Pode ver que tem essa gradinha, ele não vai conseguir te morder, ok? Também temos que tomar cuidado, tá, galera? Porque o animal que apresenta que está utilizando uma focinheira, principalmente desse tipo, que é uma focinheira que permite ele abrir um pouco a boca, o animal ele é fica tão nervoso e irascível que ele vai tentar morder, vai latir e ele pode acabar mordendo a própria língua, tá? E aí a língua é extremamente vascularizada e aí vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Vai sangrar muito e o animal vai ficar todo sujo de sangue, tá? Então, eu aconselho a utilizar uma focinheira que seja mais com menos folga, na verdade, né? Para evitar que o animal abra a boca, morda a língua, sangre e vire todo esse regaço. E aqui só exemplificando, né? O velcro dessa focinheira é passado atrás da orelha. Normalmente, o que eu faço também? Eu pego esse velcro e dou um nó no velcro, não deixo simplesmente grudadinha no velcro, né? E aqui, essa focinheira é bem firme, né? Inutilizando, portanto, a boca, não deixando que este animal abra a boca. Um método de contenção física, né? De uma forma mais radical para cães extremamente irascíveis, é o cambão, tá? Só que cambão, pessoal, eu nem utilizo mais, porque ele deixa o animal tão estressado que se torna até impossível chegar próximo a ele. Normalmente o cambão é uma haste de metal com um enforcador na sua ponta. Normalmente ele é feito para laçar o animal e encostar esse animal contra alguma estrutura rígida, né? E aí você pode puxar a patinha de trás dele e aplicar algum fármaco anestésico. Então o cambão ele é utilizado para isso. Eu normalmente nem utilizo mais, porque isso deixa os animais muito estressados, tá? Ele é utilizado mais para captura de animais de rua, de vida livre, né? Sem que forneça risco para os operadores. Então aqui só mostrando, né, o cambão, que é essa haste fixa com um enforcador na sua ponta. Tá? E agora, como que a gente imobiliza um cachorro, um cão, né? Vamos ver isso daqui. O importante, ó, quando a gente vai colocá-lo em decúbito lateral, tá? O importante é você sempre segurar os membros, membro torácico e membro pélvico, que estejam em contato com a superfície, tá? Então, aqui está mostrando, ó, ele vai ser colocado em decúbito lateral esquerdo, né? Então, o lado direito dele vai ser voltado para cima, tá? Então, o que nós temos que fazer? Pegar o membro pélvico esquerdo e o membro torácico esquerdo e puxá-lo, tá? E aí nós tiramos o apoio do animal e nós deitamos ele. Olha só, membro pélvico está estendido e notem que o antebraço de quem está imobilizando o cãozinho está apoiado no pescoço do cão. Se ele estiver bem apoiado, o cachorro não consegue virar e morder, ok? Mas ele tem que estar bem apoiado mesmo, né? E com o membro pélvico, o membro torácico, no caso aqui o lado esquerdo, em contato com essa superfície, mas sendo imobilizado, não tem como esse animal levantar. E aí a gente tem outro membro pélvico aqui, outro membro torácico livres para, por exemplo, coletar sangue, fazer a canulação, aplicar medicação e assim por diante, tá? A mesma coisa a gente consegue visualizar nessa imagem, né? Só que aqui, ó, o antebraço está na região torácica. Aqui é facinho para o animal virar e morder, né? No caso aqui teria que ter uma outra pessoa para segurar a cabeça do animal e, logicamente, ele deveria estar de focinheira, tá? Então, notem que aqui, membro pélvico e membro torácico são imobilizados, tá? Ou, se o animal é um animal pequeno, o que pode ser feito? Imobilizar os 4 membros, tá? Ao invés de imobilizar só os membros que estão em contato com a mesa, nós vamos imobilizar os 4. Notem que o dedo do examinador, ó, está passando entre os membros torácicos. Aqui é a mesma história, né? Passando estão estendendo esses membros, né? E o antebraço continua na região
lá do pescoço, na região cervical. Então, em cães pequenos, isso pode ser feito, né? Pegar os 4 membros do animal e imobilizá-los. Para cães maiores, né, a gente pode utilizar esse outro meio de contenção, que praticamente você vai abraçar o animal. Só que, logicamente, ou o animal está de focinheira, como a gente está vendo aqui, ou quem faz isso é o próprio proprietário do animal. E aí, a parte, os membros pélvicos, né, ficam livres para você aplicar alguma medicação intramuscular. Logicamente, eu não aconselho fazer isso se o animal não está de focinheira, ou somente se o animal é muito manso e eu quero simplesmente que ele não se mexa, né? Aí sim a gente pode fazer desse jeito. E agora chegamos na abordagem do paciente felino, né? Que são animaizinhos bem irascíveis, são animaizinhos bem peculiares, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para fazer a contenção desses animais. Dependendo do animal e da contenção, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória e pode vir a óbito na sua mão simplesmente porque você está imobilizando. Então, podemos fazer a imobilização dele por caixas de transporte, né? No caso, essa caixa não funciona como imobilização, né? O que funciona é essa sacola de transporte, né? Onde você coloca o animalzinho todo lá dentro, o pescoço dele fica solto, fica livre aqui, porém, se vocês perceberem, ó, tem aberturas por onde você pode puxar a pele e fazer uma medicação subcutânea. Tem aberturas aqui atrás por onde você pode pegar a musculatura e aplicar algum determinado fármaco, né? Isso aqui é utilizado para animais bem irascíveis, bem nervosos. Um outro método de contenção é enrolando esse animal numa toalha, né? Que basicamente ele vai servir igual aquela última contenção pela sacola, né? Então o gatinho está todo envolto numa toalha, logicamente, isso precisa estar bem envolto, né? Ele não consegue sair, e aí você pode aplicar alguma medicação intramuscular para tranquilizar, para sedar esse animal. E o que podemos utilizar também é fazer esse método que nós vamos mostrar agora. Ó. Pegar bem firme na região da pele dorsal cervical, né? Então a gente pega de uma maneira bem firme aqui, não vai machucar, não vai lesionar em nada o animal. E aí nós podemos pressionar este animalzinho contra a mesa ou contra até a parede. Aqui não está mostrando, vou mostrar na próxima foto. A outra mão do auxiliar, do enfermeiro, está segurando os membros pélvicos e está esticando, né, o animalzinho, tá? Igual a gente vai mostrar agora. Então aqui, né, você vai segurar a pele dorsal da região cervical. Olha só, o dedo entre os membros posteriores, né? Lá na altura do tornozelo, ok? Então, você vai segurar bem firme, vai segurar aqui e vai esticar o gatinho, tá? Então, você está segurando bem firme, não tem como ele te morder. Você está imobilizando os membros pélvicos, não tem como ele se defender com esses membros, né? E você está pressionando a região cervical contra essa superfície rígida, né? Contra a mesa. Consequentemente, essas mãozinhas, né, os membros torácicos, ele não vai conseguir utilizar para te machucar. O que eu aconselho a fazer também é fazer exatamente isso na beiradinha da mesa. Por quê? Que aí o animal com os membros torácicos, ele vai segurar na beirada da mesa, facilitando ainda mais e tendo mais segurança no seu trabalho, né? Pode ser feito esse método também sob a parede, né? Então você faz isso, ao invés de na horizontal, você vai fazer isso na vertical. Para utilizar a boca do gatinho também, nós vamos utilizar essa máscara, né? No caso, não é uma focinheira, é uma máscara que cobre até os olhos do animal também, né? E como os gatinhos se protegem com os membros, com as unhas, o que pode ser feito são essas luvinhas, né? Antigamente se fazia luvinha com esparadrapo, então colocava chumaços de gaze nas patinhas e envolvia tudo isso em esparadrapo.
Só que a hora que você vai tirar o esparadrapo, você faz uma depilação no animal, né? E isso é extremamente doloroso para o animal. Então, hoje em dia não se faz mais isso, né? Tem essas botinhas próprias, né? Com velcro aqui, apertando e evitando que ele tire isso. Então, ó, aqui como o animal não está vendo mais nada, ele fica até um pouco mais calmo. Então é isso, pessoal. O objetivo da nossa aula era só introduzir alguns temas, tá? E mostrar essa contenção, que essa contenção nós vamos fazer na prática. Mas vocês vendo aqui, fica mais fácil entender o que nós estamos fazendo na prática, ok? Então é isso. Caso tenha alguma dúvida, queira conversar alguma coisa, temos o link da nossa sala virtual e a gente bate um papo por lá, ok? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima.